Nós vamos começar a falar sobre os ossos do crânio, né? Eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou fazer uma abordagem específica de cada osso do crânio, né? Vou separá-los, vou estudá-los separadamente, e alguns outros eu vou ter que estudar na base do crânio, que é mais difícil a gente tirar, esfenoide, etimoide, mas o osso frontal, parietal, temporal e occipital, os nossos conteúdos vou falar eles separadamente, aí depois a gente junta tudo e mostra acidente por acidente, certo? Então aqui eu tenho o osso frontal, vou colocar ele aproximadamente na posição anatômica, a sua face externa e a sua face interna. Então também é um osso muito cobrado nas aulas de anatomia, é importante a gente conhecer. O osso frontal ele ajuda a formar a fossa frontal do crânio, a parte anterior do crânio, assim como parte da base do crânio. Então ele está aí, é importante a gente começar a estudar. Bom, primeira coisa é identificar isso aqui, ó. Observe que ele tem uma grande margem posterior, ó. Essa margem posterior é que se une ao osso parietal, por isso que é chamado de margem parietal, ó. Separadamente, lembrando que essa margem, quando se une com o parietal, forma a chamada de sutura frontal, né? Sutura frontal, sutura coronal. Então aqui eu tenho a margem parietal do osso frontal. Vou voltar anteriormente, ó. Duas proeminências que servem para receber, são formadas pelo crescimento do lobo frontal do cérebro, são os polos frontais, ó, de um lado e do outro, os polos frontais. Bem tranquilo da gente identificar. E aí logo abaixo a gente vai ter uma região que delimita a parte orbital do osso frontal, tá? Também muito comum, cobrado em práticas de anatomia. Primeira região é o arco superciliar. Esse arco é uma elevação que é formada pelo músculo corrugador do supercílio, né? Ele está aqui, ó. Então eu tenho o arco superciliar e abaixo do arco eu vou encontrar uma estrutura importante que é a margem supraorbital, ó. Não confunda o arco que está aqui em cima, ó, tá aqui em cima, certo? Com a margem supraorbital, ó. Essa é a margem. Na margem supraorbital, nós ainda vamos encontrar um forame, que é o forame supraorbital, e a incisura, que é uma leve corte no osso, chamado de incisura supraorbital. Ela está aqui, ó. Tá? Então, na margem supra, mais medialmente a ela, eu vou encontrar um forame supra e uma incisura, na ordem de lateral para medial, o forame e logo depois a incisura. Quando a gente se aproxima e une essas duas regiões, uma área denominada de glabela, que está aqui, ó, e logo abaixo da glabela, aqui só tem um pedacinho dela, que é chamada de sutura metópica. Tá? A sutura metópica é uma pequena sutura de junção logo abaixo aqui do osso frontal. Então, quando a gente vira, aí imagine que eu estou aqui, ó, vou virar, e aí eu estou pegando a parte orbital, olha, do osso frontal. Se a gente for pensar, olha, essa parte orbital é a parte orbital superior, ó. A parte orbital, a parede ou teto orbital superior que forma a nossa órbita, né, que serve para alojar o globo ocular. Então o frontal ele tem participação importante nesta parte superior, né, no teto da órbita, aqui, ó, região de teto da órbita. Então é uma região também muito cobrada, tudo bem, ó, aqui, e logo quando a gente pega posteriormente ainda, tem a fossa orbital, ó. Aqui a fossa orbital, as duas fossas orbitais, fáceis da gente identificar. Olhando um pouquinho lateralmente, ó, uma região também muito conhecida, que é o processo zigomático do osso frontal. Tá? O processo zigomático ele vai se articular com o processo zigomático do osso zigomático. Então aqui, ó, eu tenho essa região, deixa eu mostrar, subir lá um pouquinho aqui, ó, logo aqui, e aqui a face temporal, ó, é a face do osso frontal, que na realidade está ligado para o osso temporal. A face temporal
Então é bem tranquilo estudar o osso frontal, tanto na sua parte externa quanto na sua parte inferior. Quando nós vamos para a parte interna, nós também não vamos ter muitas dificuldades, tá? Lógico, vou pegar a parte inicial dele, a parte mais anterior, que pega o que a gente chama de crista frontal, olha. Crista frontal, bem tranquilo. Essas são formações importantes para a fixação das meninges cerebrais. Aqui a crista frontal. E a crista frontal, ela termina para dar início a um grande sulco. Esse sulco, ele atravessa toda a calota craniana, que é o sulco do seio sagital. Esse daqui começa-se como o sulco do seio sagital superior. Lembrando que o sulco do seio sagital superior, ele vai continuar no osso parietal e vai terminar lá no temporal. Aí já não mais como o sulco do seio sagital superior e sulco do seio, sim, mais como o sulco do seio sagital inferior. Então aqui eu tenho o sulco do seio sagital superior, localizado no osso frontal. Observem que lateralmente, ó, eu vou ter duas grandes fossas que são as chamadas de fossas frontais, ó, de um lado e do outro, as duas fossas frontais, certo? Lembrando que o osso frontal, ele se articula com o osso nasal, logo aqui na frente, articulação com o zigomático, articulação com o etimóide, com o esfenóide, então ele tem várias articulações e ele também ajuda a formar uma parte do nosso esqueleto da face, ó. Aqui a face continua aqui embaixo, então a gente tem que ter essa visão. Então essas são as características bem tranquilas de estudar. Normalmente é o primeiro osso que a gente estuda, tirando os forames, que é o osso frontal. Os acidentes anatômicos bem tranquilos de ser estudado, ok? Vamos agora, na próxima aula, eu vou falar sobre o osso parietal. Um grande abraço.